Lá no comecinho do Bom Dia, nós falamos sobre o mutirão do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis. A ação que está sendo realizada em várias cidades do estado para tirar dúvidas da população sobre o imposto de renda e que você pode saber o cronograma certinho de dias e cidades lá no G1. O prazo está apertando, falta menos de um mês para o fim da entrega da declaração. Se você mandou as suas dúvidas do nosso WhatsApp, fique atento, portanto, vamos aqui para a nossa pracinha conversar com o contador Fernando Baldiceira, presidente do Sescom, que vai responder as dúvidas que os telespectadores enviaram. A primeira dúvida, Fernando, é do Ademar, lá de Joinville. Ele pergunta como preencher a declaração sem o comprovante do ano anterior. Ele diz que perdeu na mudança, o que fazer? Na verdade, se a informação for relativa aos bancos, ele pode retornar na agência bancária dele e solicitar um extrato para o imposto de renda do ano anterior e o banco fornece essa informação. Mas é muito importante ter a informação na mão. A Natália escreveu para a gente lá de Imbituba. Qual o valor mínimo para a declaração do imposto de renda? Continua o mesmo? Mudou? Mudou esse valor agora é de R$ 28.123,91 a partir deste ano. O Antônio tem 65 anos, é aposentado. Ele falou que ganhou no ano passado 35 mil. Só que pergunta se aposentado é isento, se existe realmente a necessidade da declaração do imposto de renda, já que 35 mil é maior do que os 28 necessários. No próprio demonstrativo que ele recebe da Previdência, se a aposentadoria dele for pela Previdência, se o rendimento é isento, ele já vem na coluna de rendimentos isentos. Se o rendimento dele é tributável e a parte tributável está maior do que os 28 mil, aí efetivamente ele precisa declarar imposto de renda. É importante, quando o contribuinte completa 65 anos, no ano da declaração, parte do rendimento pode vir tributável e parte isenta. E o próprio ano da declaração é 2015, referente a 2015. Perfeito. 2016 só está preenchendo a declaração, né? Perfeito. Se ele completou 65 anos neste ano de 2016, então só vai valer para o próximo ano. E se a parte tributável for superior a 28 mil, efetivamente ele precisa declarar. Chegou uma pergunta aqui sobre pensão alimentícia. Quem tem que declarar? Quem deposita ou quem recebe a pensão? Quem recebe a pensão precisa declarar o recebimento, e este rendimento ele é um rendimento tributável. Quem paga faz a declaração do pagamento na coluna de pagamentos. Tem uma pergunta, a pessoa não se identificou, mas diz que é autônoma, tem uma renda baixa, mas tem um imóvel. Precisa também declarar por conta do imóvel? Existe uma condição da declaração de imposto de renda que quem possui bens superiores a 300 mil reais precisa declarar. Então, se este imóvel tiver valor superior a 300 mil reais, o fato de ele ter o imóvel obriga ele a declarar. E mesmo pelo fato de ter o imóvel ou da transação de imóveis e bens e direitos ter passado os 300 mil reais? Se esse rendimento, e aí você tem que ver a questão dos rendimentos. Se essa transação de imóveis que ele fizer, ele tiver rendimentos isentos, ou seja, na transação do imóvel ele tiver rendimentos acima de 40 mil reais, o ganho de capital entre os imóveis, se ele tiver rendimento acima de 40 mil reais e esse rendimento for isento, ele precisa declarar o imposto de renda. Agora, muito importante, essa soma dos 300 mil reais pode ser a soma dos bens dele. Então, se ele tiver soma de bens acima de 300 mil, não apenas um, mas a soma de todos os bens dele acima de 300 mil reais, isso o obriga a declarar imposto de renda. Muitas dúvidas. Até que idade a pessoa tem que fazer imposto de renda? Não existe uma idade limite. O imposto de renda ele é uma declaração que está atrelada ao valor que você tem de recebimento. Temos uma pergunta também, outra pessoa que não se identificou. Ela é mulher, dependente do marido na declaração do imposto de renda, mas tem CNPJ, é microempreendedor individual. Ela diz que não tem rendimentos e pergunta se tem que declarar e se sim, caso como dependente ou fazer a declaração individual. Não, se ela não tem nenhum rendimento, ela não é obrigada a declarar pelo fato de ter uma empresa. Essa obrigação não existe mais. As movimentações bancárias acima de R$ 2.000 precisam ser justificadas? Não é que elas precisam ser justificadas. A Receita Federal, no início deste ano, informou aos contribuintes que fará o cruzamento de informações daqueles contribuintes que tiverem movimentações bancárias acima deste valor. Então, obviamente que se você tem movimentações bancárias desta monta na sua conta corrente, é muito provável que a Receita Federal faça o cruzamento desses dados em algum momento, porque ela tem esses dados em mãos, e possa pedir explicações a você a respeito dessas informações, desses rendimentos que entraram na sua conta bancária. Eu tenho mais duas perguntinhas aqui, uma já foi respondida, se renda anual de 22 mil precisa declarar.
Não, né? Porque passou para Exatamente. 28, Passou né? para 28. Isso. E a outra é família com algum integrante que tenha deficiência. Precisa declarar imposto de renda? O fato de ele ter deficiência não o desobriga a declarar imposto de renda. Inclusive, na própria coluna de identificação do contribuinte, existe a opção de você selecionar se esse contribuinte tem algum tipo de deficiência física ou mental. Então, o fato de ele ser deficiente não o desobriga de declarar imposto de renda, e sim a renda que é o que determina isso ou não. Fernando, uma última pergunta rapidinho. Carla de Joinville diz que os rendimentos dela passaram R$16 do determinado, né, do limite determinado. Se ela não fizer essa declaração, ela precisa, enfim, se ela não fizer, quais as implicações? Ela efetivamente precisa declarar, independente... Mesmo que passou tão pouquinho. Se passar um centavo, esse rendimento já está enquadrado no mínimo necessário, e se ela não declarar, ela pode pagar uma multa que pode variar de R$ 164,00 fixo mínimo ou de 1% sobre o imposto devido pelo contribuinte. Fernando, a gente agradece esses esclarecimentos e agradecemos a todos que participaram. Foram muitas perguntas, né, João? Temos muitas perguntas aqui no celular, portanto eu passo o celular ao Fernando, que agora tem a missão de responder essas perguntas para que você sim receba a resposta. Ele continua nos bastidores enquanto a gente segue com mais notícias. Obrigada, Fernando. Obrigado. Obrigado.